Vamos falar referente aos 3 reis de Israel. Israel, na época de 3.900, 3.880 anos, ele começa a ter os primeiros reis. O primeiro rei é Saul, que sai dos reis, dos juízes, e entra em reis. Samuel é um dos últimos juízes, e ele acompanha o rei Saul. O rei Saul é escolhido por Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é sempre o que eu vou repetir aqui. E aí entra a época dos reis. O primeiro rei é Saul. Saul, ele tem alguns problemas. Entra a seguir Davi. Ele casa com uma filha de Saul, Davi. Davi ainda é um jovem, ele vai para a guerra aos 18, 20 anos. Tem aquela famosa entre Davi e Golias. Davi derrota Golias quando criança no governo de Saul. E aí Davi, ele respeita, evidentemente, o rei Saul, dá a sua vida pelo rei e pelo seu país Israel. E aí casa com a filha de Saul. A filha de Saul, ela não tem filhos. Quando Saul está levando a arca da aliança e fica dançando, cantando, tocando harpa com muita felicidade, a filha de Saul é a última vez que se fala dela e sumiu. Ele está em Hebrom, os primeiros 8 anos, ele fica em Hebrom, que era o local que Abraão compra para enterrar a sua esposa, Sara, e aí, quando saem do deserto, eles se dirigem para esse local. E é aí que eles começam. E aí, a época era que todos os reis ou príncipes de cada tribo, eles viviam em tendas. Mas Davi, ele, por algum motivo, ele construiu uma casa de madeira para que ele pudesse morar lá. E aí ele achava interessante na sua mente e gostaria que fizesse algo para colocar a Arca da Aliança, que ela ficava no tabernáculo que foi feito lá no deserto. Então assim foi. Pelo entendimento e a vontade dele fazer essa casa para a Arca da Aliança, Deus fornece para ele o projeto da casa de Deus, para se fazer exatamente como está no projeto. Deus também mostra para ele aonde seria feito a casa dele, que seria como foi no Monte Moriá, aonde quem cuidava nesse local era uma família de Jebuseus. A pronúncia fica por vossa conta. E Davi foi nesse local, conversou e indenizou aquela família e tomou posse daquele local que era de Deus, exclusivamente de Deus. Abraão compra as terras quando de Hebrom, chega lá e compra. Isso aí é uma tradição. Eles não tomam, eles compram desde o início. E foram educados assim. E vai ser assim. Então, Davi começou a limpar a área e começar a construir muros, etc. A área da época era pouco menor, não muito menor. Depois do início do governo de Davi, que foram aproximadamente entre 42 anos, 42, 46 anos, a sua vida foi curta. Ele é rei aos 30 anos e ele vai aos 38 anos aproximadamente. Ele vai então para o Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele monte aonde Abraão foi levar Isaque para oferecê-lo a Deus. Assim como Deus o pede, ele o entrega. E Deus, vendo que ele já tinha entregue Isaque, o anjo não concedeu que tivesse feito o ato. Porque primeiro você vê e depois você breca. Então, primeiro ele pensou, ele fez no pensamento e o anjo não deixou terminar o ato. Então, aonde foi feito a casa de Deus, não templo, se fala muito hoje do terceiro templo, o terceiro templo.
não sei que terceiro, acho que não teve nem o primeiro, não sei se teve o segundo, o terceiro parece que estão tentando fazer e não conseguem. Então, existe a casa de Deus. Foi feita de acordo com o seu projeto. Davi, ele não teve inimigos. No seu reinado não existiu guerras, não existiu inimigos. Deus fala que onde Davi estava, ele estava junto. E ele afastou, tirou todos os seus inimigos da sua frente. Então Davi, ele teve um governo de paz, muita paz. E aí Davi vai para a cidade, passa a cidade para a cidade de Jerusalém. Esse nome é dado pelo próprio Deus. Até então era um morro, não existia a cidade até então. Começa ali no reinado de Davi. E Deus fala para Davi, Davi ainda nem sabe o que está acontecendo. Essa dúvida começa lá em Hebron, quando ele começa a pensar em fazer a casa de Deus, uma casa simples de Deus, possivelmente melhor que a dele, mas daquela natureza. Mas aí Deus fornece o projeto para ele. E aí haja maravilha, haja coisas maravilhosas. Davi, ele conhece o projeto, mas Davi aos 45 anos, 46 anos, tem um acidente de carruagem e ele passa a ficar praticamente na cama. Davi está solteiro. Resolve-se que se arruma uma esposa para Davi. Lógico que teria que ser uma mulher virgem e foram encontrar uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, e Davi casa com essa menina. Davi não é velhinho caindo aos pedaços, não. Davi casa com essa mulher. E desse casamento tem o primeiro filho, que é o primogênito, que se chama Salomão. Salomão é o primeiro filho da Virgem. Então Davi, Deus fala lá atrás, quando te juntares aos teus pais, juntares é depois da morte, que eles se juntam lá em cima, juntos uns com os outros. Quando te juntares aos teus pais, eu levantarei um filho teu que me fará a minha casa, que construirá a minha casa. Como todo mundo sabe, quem construiu a casa de Deus foi Salomão. Davi, ele morre, ele não sabe quem é que ia ser esse filho, mesmo porque esse papo aí está acontecendo lá em Hebron, 8 anos antes, 6 anos antes. E aí Davi morre, se junta aos seus pais. Salomão tem 10 anos, ele fica 2 anos aos cuidados dos sacerdotes. E ele então, aos 12 anos, ele começa a reinar. Começa-se então a construção da casa de Deus. Davi não participa. Salomão, aos 12, 15 anos, ele pede a Deus para que Deus lhe conceda sabedoria para poder governar uma multidão incontável, que é o povo dele. Mas Salomão não estava falando daquela população na época de Israel. Ele estava pedindo a oração que ele estava vendo para todos aqueles que passaram aqui neste mundo e que sempre foram assassinados, roubados, tomado todas as coisas deles. Então Salomão termina a casa de Deus, que é algo inexplicável, mas tem algumas partes maravilhosas. Se quiser, eu depois posso passar alguns versículos onde você pode encontrar. É maravilhoso. E com essa maravilha e toda essa riqueza, toda essa beleza, Salomão começa a reinar. Ele é um rei que ele, antes de ser rei, ele é príncipe, porque ele é filho de rei. Um príncipe só pode ser filho de rei. E aí ele é rei dos reis, porque naquela época a paz de Davi continua a mesma paz com Salomão. Salomão, ele começa a receber os governos do mundo para que levassem a sabedoria para a governança do mundo, já que o povo dele até então tinha sido impedido de ser os sacerdotes deste mundo. Salomão é o príncipe, ele é o rei e ele é o rei dos reis
para sempre. E aí, um belo dia, o rei Irão, conhecido do seu pai, ele o convida para visitar as minas de ouro e prata. Salomão, sabendo todas as coisas, ele aceita, porque quando ele está orando, Deus fala para ele: por tudo o que pedistes, eu te darei, e não me pediste uma vida longa. Salomão viaja às nações de novo, uma armadilha para Salomão? Salomão sabia, só que ele também estava sabendo que era o tempo dele, e ele aceitou. Quando Salomão já está em alto mar, invade Jerusalém e todo Israel. Salomão sai do navio, caminha sobre as águas, ele vai ver o que está acontecendo em Israel e ele volta para o barco, caminhando pelas águas. Ele caminhava pelas águas para que aquelas pessoas vissem e tivessem conhecimento do poder dele. Então ele fica 3 anos e meio nas mãos dos gentios. O governo dos reis em Salomão. Não existe mais reis. Salomão não tem filhos. Salomão fica 3 anos e meio na mão dos gentios, naqueles navios, naquele navio. Quando Salomão volta de Jerusalém, de ver a calamidade total, caminhando pelas águas, os gentios, com medo que eles fossem embora, o colocaram numa gaiola. Salomão escreve um dos seus salmos, dizendo: e me colocaram numa gaiola como se eu fosse um passarinho. 3 anos e pouco se passaram, não sei se por acidente ou se por ordem divina, alguém o machucou perto do umbigo e cortou seu intestino. Não foi possível salvar a sua vida. No próximo momento, eu falarei para você aonde Salomão está, qual é o lugar que ele foi enterrado. Obrigado por ter escutado.